Buenas a todos que estão conosco neste, que é o sexto de uma série de 10 episódios do podcast Orientista. Hoje temos a grata satisfação de receber um dos ícones da orientação brasileira. Atleta consagrado, técnico vitorioso, ele é um dos orientistas mais completos do Brasil. Seja muito bem-vindo, César Fioravante. Muito boa noite, Bruno. Boa noite, Pastoriza. Quero agradecer o convite e a oportunidade de estar mais uma vez falando sobre orientação aí, que é um esporte que a gente pratica já há alguns anos e pretende praticar aí por muitos e muitos anos aí. Fioravante, meu amigo, de longa data já, companheiro de equipe. Lembro do Fioravante a primeira vez em 2004, quando pegamos o último ponto juntos, dentro de um funil, no Campeonato Brasileiro, em Lages, e eu tive a grata satisfação de perder para o Fioravante. 2004, eu estava iniciando minha carreira como atleta ali já na equipe, porém o Fioravante já era da equipe das Forças Armadas, já era atleta mais rodado. Fioravante, começa a contar para nós aí desde quando que começou a tua carreira na orientação. Bom, a orientação ela chega, é mais ou menos parecido, né, com todos, principalmente os militares que caem meio que de paraquedas, né, na orientação. E comigo não foi diferente, né? Então a gente tem assistido os outros episódios aí e parece que o caminho é mais ou menos igual, né? Então, para mim não foi diferente. Eu era corredor, né? Me destacava em corridas e um certo período lá eu fui convidado para fazer uma seletiva de orientação, mas mesmo sem saber o que era orientação. Apenas por ter me destacado em algumas corridas, né? No período que eu participei da escola de sargentos da aeronáutica, me destaquei lá nas corridas entre as escolas de sargento lá. E aí, a partir daí, eu continuei treinando a parte da corrida, né? Naquela época não existia orientação na escola, né? Diferente de hoje, né? Hoje já existe. Então, essa época que tu fala aí é o século passado, né? Mais ou menos. Foi em 1997, né? Essa época. Então, aí em 98 que eu me formei, vim para Santa Maria. E em 1999 eu fui convocado para participar dessa seletiva de orientação, por eu ser um corredor, né? Meio que parecido com muitos colegas nossos aí, né? Que surgiram na orientação. E aí, quando eu fui participar dessa seletiva, o primeiro teste lá da seletiva era um teste de Cooper, né? Teste de corrida. Nós éramos lá mais ou menos uns 30. E aí eu fui participar dessa corrida, me destaquei lá nos testes, né? Fui o primeiro ali entre os que estavam fazendo a seletiva. E aí já chamei a atenção assim, dos técnicos ali, né? Da comissão técnica. Só que no outro dia já começava a parte da orientação, né? Daí foi meio engraçado, né? Que eu estava até meio envergonhado ali de ter que falar para eles que eu não sabia nada de orientação, né? E aí foi que começou, né? Daí eu tive que a coragem ali de passar e informar, ó, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu nunca vi essa Como foi a experiência, pegar o mapa pela primeira vez e entrar para dentro da floresta? Aí felizmente foi numa área urbana, né? Então não foi tão complicado assim. Mas aí o técnico falou, não, então vamos conversar sobre como é que funciona o mapa, a simbologia, né? E aí a gente teve ali uma aulinha básica ali, e aí eu saí, né, para aquele percurso. Ainda bem que era urbano, né? Não deu tempo de se perder tanto. E aí começou, né? Aí foram mais ou menos umas 2 semanas, mais ou menos, de treinamento. E no final desse treinamento haveria 2 percursos seletivos na floresta para compor a equipe da Força Aérea, né? Mas até então eu não sabia que iria compor a equipe da Força Aérea, né? Então, para participar de um campeonato das Forças Armadas. Para participar, acho que uns 15 dias depois do campeonato da Força Armada. Então foi uma experiência assim meio chocante no início
e a gente sem saber ali o que ia acontecer, né? Mas eu gostei tanto assim da parte da leitura do mapa, né? Que eu acho que tudo que a gente acha que é curioso, que a gente acaba querendo, se interessa, né? A gente acaba dando certo, né? E aí foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Então, eu achei interessante aquilo ali. Comecei a estudar. Então, cada percurso eu já acabava o percurso, já pegava o mapa, né? O que a gente sempre fez, né? Os atletas que iniciaram dessa forma fizeram, praticamente todos fizeram assim, né? E aí começou dando certo, né? Então, eu comecei a estudar os mapas ali, fazer um percurso, verificava os erros que a gente normalmente comete, né? E aí fui me ambientando ali. Em 99, com a fundação da CBO, tu é um dos pioneiros ali a se filiar e tu já participa daquele brasileiro na elite. Não. Em 99 eu participei em 2000. Em 99 eu ainda não participei, porque eu só cheguei nas Forças Armadas ali, na equipe E voltando então ao período ali que surgiu a orientação, né? Aí tinha essas duas pistas nos últimos dias ali, e eu venci esses dois percursos, né? Eu tive a felicidade de vencer ali, e aí fui convocado para a equipe da Força Aérea para participar do Camorf. E aí foi outro choque de realidade, chegar num campeonato das Forças Armadas com mais ou menos ali 5, 6 percursos realizados, né? Então foi uma experiência bem... Então, em 99, tu participou do Campeonato das Forças Armadas e já iniciando na orientação. Com apenas mais ou menos 5, 6 percursos ali. Então, foi uma experiência assim, bem desafiadora, né? Aí o pessoal sempre comentava, ou ele continua ou ele desiste aqui, né? Ou dorme na floresta, que diz o Otávio. Então, foi mais ou menos assim o início da orientação comigo, né? Então, foi assim que surgiu a orientação na minha vida. E a partir de quando que tu começou a sentir uma firmeza na tua parte técnica, que tu viu que assim, não, a partir de agora eu me sinto um orientista? Sim. Eu tive a felicidade nesse próprio campeonato em 1999, que foi em Guarapuava, ter a felicidade dos atletas, muitos, serem aqui de Santa Maria, principalmente os atletas do Exército, que sempre foram destaque ali do campeonato das Forças Armadas e são, né, até hoje. E aí eu tive a felicidade dos atletas serem daqui de Santa Maria e eu conhecer eles lá, na época. Então, isso aí ajudou bastante, porque a gente já fez uma amizade ali, então voltamos para Santa Maria e aí começou, né? Então, era um de cada quartel ali, quando tinha os treinamentos ali, eles me chamavam. Então, tu tá falando de Santa Maria, inclusive vamos mencionar, tu tá com a camiseta do Clube de Orientação de Santa Maria, tu te filiou no Cosme já naquela época e a tua vida inteira foi no Cosme ou tu chegou a ter alguma passagem por outro clube? Já naquela época eu me filiei, naquele mesmo ano ali, já conheci o Cosme, né? E conheci os atletas que eram da equipe do Exército na época e já ficamos no Cosme, Aí descobri o que era a orientação, né, os eventos que já existiam na época, e aí começamos a participar. E já no próximo ano a gente já se juntou mais próxima da diretoria também, já começou a trabalhar junto, né? E aí foi que surgiu. Eu tive outro clube, num período que eu fui morar em Recife, transferido para Recife, aí a gente fundou um outro clube lá, né, porque foi um período que eu cheguei lá e não existia ainda a federação. Então, a gente ajudou, né, a divulgar a orientação lá no estado de Pernambuco e do Nordeste ali. A gente tem muitos amigos lá que a gente deixou, né, tentou ajudar, contribuir com o desenvolvimento então, tu é um dos da orientação. Fundadores da FEOP, né? E tem como mencionar alguns nomes, a gente quer mandar um abraço pro pessoal lá do Pernambuco. Qual o nome do clube, do pessoal, que tu puder mandar um abraço aqui? Sim, né? tem o Flávio, tem o Haroldo, tem o William, que é de Fortaleza, mas na época ele estava lá em Recife, então ele era uma pessoa que organizava os eventos lá, né? Então essas pessoas assim, e até hoje, né, tem a Dinara, que hoje ela participa da CBO também. Então, são pessoas que estão mantendo a orientação lá no estado de Pernambuco
e estão contribuindo com a orientação no Nordeste, né? E tu organizou um brasileiro lá em 2006, né, também. Então, eu quero fazer um comentário desse Campeonato Brasileiro. Eu fui, participei, e é o maior troféu que eu tenho hoje na minha estante de troféus. Olha aí. É o troféu do Campeonato Brasileiro lá de Recife desse ano. Ele é algo gigante. E se eu não me engano, foi um dos primeiros campeonatos com apuração eletrônica do Brasil, que foi o EMIT. Foi exatamente. Foi o primeiro. Foi o primeiro campeonato. Olha aí, ó. Olha, histórico, né? Sim. Organizado pelo Fioravante. Era o quê? Fioravante? Mapeador? Sim, o mapeador e traçador de percurso também. Na época, eu tive a felicidade também de quando eu fui transferido para lá, o Sérgio Luiz também foi transferido na mesma época. Então, a gente fez uma dupla que abraçamos lá a causa e graças deixaram a Deus... um legado lá no Nordeste, sim, né, Fioravante? Graças a Deus, a gente... E até hoje a gente fez muitas amizades lá. Eu quero aproveitar a oportunidade também e mandar um abraço para todo o pessoal do Nordeste aí, que eu também andei por lá um período, ajudei a organizar o Campus em 2019. Sim. E é um pessoal muito querido, assim, ó, se eu pudesse ter a oportunidade de um dia andar por aquelas bandas, com certeza eu iria. Mas ainda, voltando à questão de atleta, quando tu acredita que foi o teu primeiro resultado que te surpreendeu, que te deixou feliz, que te deixou no mesmo nível dos caras, ó, cheguei? O primeiro ano, 99, foi aquele choque, né? Então, aí eu já voltei para casa já me planejando o que eu teria que fazer para chegar naquele nível ali. Então foi exatamente, acabou o campeonato. Essa é a diferença da mentalidade do atleta de verdade, né? Porque alguns, quando tomam o choque de realidade, ele pensa assim, não quero mais, agora eu vou desistir. E ele já voltou pensando no planejamento de como que eu faço para reverter essa situação, sim, né? Então, aí eu comecei a treinar a parte física, eu sabia, apesar de eu estar bem fisicamente na época, eu precisava aprender a correr na floresta, né? Porque eu corria na rua e tem uma diferença muito grande, né? Então eu precisava aprender a correr na floresta, primeiramente, e aprender as técnicas, né? Da orientação e depois juntar tudo isso e tentar amenizar, principalmente os erros, né? Que com a experiência a gente vai amenizando os erros. Eu ouvia muito falar, né? A técnica da orientação, na época, me falavam muito isso. Vai demorar mais ou menos uns 5 anos. Logo que eu cheguei, assim, eu ouvia muito isso. E eu, então, nós estamos em 99, lá por 2004, mais ou menos, eu devo estar, né, bem tecnicamente. Eu acho que não, eu acho que a gente demora até mais tempo, né? Dependendo o que a gente faz. Mas aquilo ali não me atrapalhou em nada. Porque eu disse, não, eu vou fazer o que é possível fazer, né? Procurar as pessoas corretas, as pessoas ideais, assim, que eu sei que vão me ajudar, e vou fazer o que é possível. E aí, no próximo ano, eu continuei treinando, que foi em 2000, aí fui participar novamente do Campeonato das Forças Armadas. Só voltando lá em 99, eu fui o último colocado nos 2 percursos, né? Não tinha como, não, né? Então, lembro até o tempo que eu fiz na época. Na época, o Campeonato das Forças Armadas eram 2 percursos longos, né? Então, eu lembro os vencedores ali ficaram em torno de 1h25, 1h30. E tu lembra o nome dos vencedores? Sim, os dois... Um foi o Franco, que era da Aeronáutica. João Manuel Franco. E se eu não me engano, o outro era um aqui do Malé. Agora, esqueci o nome dele. Mas era aqui de Santa Maria também, da equipe do Exército. E se eu lembrar aqui, eu volto a falar. E eles fizeram esse tempo ali, mais ou menos em torno disso aí, 1h25, 1h30. E o meu tempo dos percursos foi 2h47 e 3h35. Então, esses tempos aí não ficaram assim marcados, né? Assim, não como uma tragédia, não. É como uma forma de lembrar ali o início, né? Claro. Como começou tudo. E aí, a partir do próximo ano ali, o objetivo era tentar ficar entre os... Assim, tentar ver se eu conseguiria ficar entre os melhores da Força Aérea, né? E tentar brigar ali com a Marinha, porque o Exército, o nível deles era muito alto. A gente tinha essa noção, tem até hoje, né? Que o nível da equipe do Exército era muito alto. Então, a gente sabia que ia brigar com o pessoal da Marinha
da própria Força Aérea, né? Então, no individual ali. E aí, já no próximo ano, 2000, eu fiquei em 8º colocado. Fiquei só atrás dos 7 do Exército e mais o Franco, que já era bicampeão da Força Armada, né? Que era da Aeronáutica. Então, eu já fiquei feliz da vida ali, né? Não, eu fiquei em 9º, desculpa. Então, eram os 7 primeiros do Exército, o Franco entre eles ali, eu não lembro exatamente a posição, e eu fiquei em 9º colocado. Então, para mim, já foi uma vitória. E aí, no próximo ano, 2001, aí eu continuei o mesmo raciocínio, mesma batida de treinamento ali, tentando, lembrando que era mais ou menos 5 anos para aprender a técnica. E aí, 2001, no Campeonato das Forças Armadas, eu consegui fazer o que eu tinha planejado para fazer durante os percursos. E a orientação a gente sabe que é sempre uma surpresa, né? E aí, então, quando a gente sai para a floresta, o bom da orientação é que a gente não sabe o resultado de ninguém, né? E aí eu fiz o meu percurso lá, os 2 percursos, na época também eram 2 percursos longos. Normal, o primeiro ali eu fiquei em 8º colocado, e eram 7 vagas para o Mundial. E aí não, tá tranquilo, tô bem, porque assim, o meu objetivo era estar próximo daquele pessoal ali que eu achava que era impossível, né? E lá em 99 é impossível chegar neles? Não, acho que não, né? Aí eu disse, não, já tô chegando próximo aqui, né? A diferença dos tempos não era tão longa. E aí, um militar do Exército na época ali, um atleta bem experiente, né? Inclusive no último brasileiro encontrei ele lá, o Brandão, lá em Goiás agora, um atleta muito experiente, ele cometeu um erro num ponto lá e acabou perdendo bastante tempo. E com essa perda de tempo, o tempo que eu fiz, eu consegui ultrapassar ele. Eu acho que ele estava em 5º ou 4º, e com esse tempo que ele perdeu, ele ficou lá em 8º, e eu, como estava em 8º, fiquei em 7º. Pegou a vaga. Peguei a vaga. Então, ali que eu vi que era possível, né? Então, é mais um momento que a gente reflete e vê que é possível, né? E aí tu foi convocado para fazer parte da equipe militar do Brasil no Mundial, 2001 já. 2001. Então, 2 anos depois que eu iniciei Incrível. E que eu descobri a orientação. E aí foi onde esse Mundial aí? Esse Mundial foi em Évora, em Portugal, né? Então, eu acho que teve um ano recente aí que eu acho que teve em Évora também, né? Então, esse ano foi mais ou menos assim, a experiência foi fantástica, né? Correr lá em outro país, com outros atletas, né? Ter essa experiência de... O que tu lembra de bastidores, detalhes? Companhia aérea foi da Varig, o voo, esses detalhes. O Pastoriza lembra todos os detalhes, né? Os primeiros eu lembro. Não, eu acho que, assim, exatamente a empresa aérea eu não lembro. Mas a gente estava até um pouco nervoso, assim, por estar passando por essa experiência, né? Eu ali um atleta 2 anos praticando orientação e já participar do Mundial ali. Mas, assim, tudo que eu via lá, eu já refletia sobre... para ter como experiência, né? Teve algum choque técnico? Não, porque, assim, lógico que teve no início ali, a gente teve a sorte que a gente treinou uma semana antes. Foram para se ambientar em Portugal mesmo. Isso, em Portugal. Então, a gente teve essa felicidade de poder fazer isso. Nem todas as equipes brasileiras tiveram essa oportunidade, depois, em outros anos. Mas, nesse período, para minha sorte, assim, eu tive a oportunidade de ter esse treinamento antes. Também, né, Portugal, ele é um terreno mais técnico que o Brasil, claro, mas ele não se compara com países como Suécia, Noruega, Finlândia, esses países escandinavos, o terreno é muito mais técnico, né? Então, o choque é bem maior, né? Então, aí foi uma experiência sensacional. E tu lembra né? algum dos nomes dessa equipe aí, que a gente gosta muito de mandar abraço aí pro pessoal das antigas? Sim, eu lembro. Era o Gilmar Steffler, né? O mais mencionado de todos os podcasts. Sim. O Steffler, o Carlos Alberto, CA. Né? Nós temos
que ele era na época do Exército, hoje não é, o Flávio Dias. Ah, sim, aqui, gerente do Sesc Santa Do Maria, Sesc, mencionado. Vai chegar até ele, vai chegar até ele. Muito bom atleta, né? Excelente atleta, companheiro. Diretor do assim. Sesc, acredito, perdão. Então, tinha o Franco também da Aeronáutica, que estava nesse ano. Atleta referência também aí, né? Tanto na Força Aérea como no Brasil todo. Tinha um outro atleta que não está mais entre a gente, o Luiz Antônio, um mineiro também, que era da equipe do Exército. Que eu lembro, ele estava na equipe. Agora não me fugiu quem era Então a tua carreira sete. de atleta daí foi iniciou aí. E aí tu destaca para nós algum um desempenho além, né? Quantos mundiais tu pegou vaga? Como é que foi depois a... Sim, aí a experiência desse primeiro Mundial foi mais ou menos, assim, o pensamento que eu tive foi mais ou menos como eu tive no primeiro campeonato das Forças Armadas. Né? Eu voltei de lá mais motivado ainda, para entender assim, pô, eu descobri um esporte há 2 anos atrás que já me trouxe aqui para um campeonato mundial, então não tem motivação maior de você continuar fazendo aquilo, praticando aquilo, né? Então foi mais uma forma de me motivar para continuar treinando. A gente sabe que lá fora é outra realidade, né? Os atletas eles começam muito mais cedo, né? Eles estão ambientados mais ao terreno lá fora. Então, eu tinha na época 27 anos, né? Então, com 27 anos, os atletas europeus lá já têm no mínimo 20 anos de orientação, né? Então, isso era uma diferença, mas isso a gente sempre tem essa consciência, né? De que existe essa diferença, né? Existe essa lacuna entre a gente. Então, mas foi a forma de continuar treinando e tentando cada vez mais, quando tivesse oportunidade, poder voltar lá nesses campeonatos. Eu participei de 8 campeonatos mundiais lá, né? E aí, nesse período todo, teve alguns eventos, campeonatos que a gente participou, né? Eu participei de um campeonato civil também, que eu acho que o mesmo que o Pastoriza participou, né? Na Noruega. Sim. Aí, Mundial Civil. A gente participou. A gente participou também do Oring, né? Os 5 dias, no mesmo ano. E de todas essas experiências, tem alguma que tu destaca para nós aí, que tenha ficado aí marcado? Sim, eu acho que cada uma é uma experiência única, né? Tanto o Oring como o revezamento lá, o Jucola, né? Que a gente também participou, né? Que começa às 11 horas da noite e vai acabar no outro dia de manhã, né? Os MIT em Portugal também, que a gente teve a oportunidade de participar, as clínicas que a gente teve com os franceses lá, né? Isso aí tudo é conhecimento, é experiência que depois a gente procura difundir, né? Mas assim, em relação a percursos, eu acho que o Mundial Civil, que eu participei no percurso médio, que eu fiquei assim muito próximo assim de passar para uma final, né? Eu fiz um ótimo tempo assim para um brasileiro na época ali. Para um não europeu, podemos dizer também, né? Porque, sim. Ou seja, tu quase chegou. Como que funciona esse negócio de final, só para o pessoal entender? Tu tem uma classificatória. Sim, exatamente. Aí... Eu não sei se está funcionando assim exatamente, mas antigamente tinham as classificatórias, saíam 3 atletas ali num percurso A, B e C, e aí tinham uma quantidade, por exemplo, eram 45 atletas em cada categoria dela. 15, né? 15 em cada uma. 15 em cada um. Classificatória para a final, então corriam 45 no final. E aí quase ficou entre os 45 no mundo. E aí foi 1 minuto e pouquinho do 15º. E tu, digamos, fez uma pista redondinha, vamos dizer. Fiz uma pista muito boa, assim. E com 40 anos já, ou não? Quase 40? Foi 2010. 2010? 38 anos. Tem uma história, né? Conta pra nós aí, lá na França, eu lembro de uma história. Pegou pódio, né, na França, né, Viola? Mas me conta pra galera aí, como é que foi que tu pegou um pódio lá na França? A gente não tinha muito hábito de fazer sprint, né, no Brasil. Eu acho que é o início do sprint, né? Então a gente não estava... Que ano nós estamos falando mais ou menos? 2010. Foi 2010. Foi um dos períodos que a gente treinou lá na França também.
Então, a gente não tinha esse hábito de correr muito sprint. Então, a gente não estava familiarizado com a simbologia. Com a ISOM, né? Que era na época. Na época ISOM, né? Então, a gente eu saía ali pro percurso, aí eu acho que eu estava correndo na 35A, nem era na Elite. E aí eu tô fazendo meu percurso lá e eu vou escolhi um caminho que eu ia fazer ali e tinha uma linha preta. E hoje, todo mundo sabe que uma linha preta grossa você não passa, né? Além de ser intransponível, ela é proibida, né? E aí eu... Era um muro, né? Era um murinho. 2 metros de altura? Uns 2, 3 metros de altura. E quando eu tô ali em cima, eu decidi fazer a rota. Quando eu cheguei naquele canto com aquela linha preta, eu olhei ali, olho para baixo, um muro ali, acho que era mais ou menos uns 2 metros, 2,5 metros. E eu fui olhar a rota, eu tinha que fazer uma volta muito grande, porque era tipo um castelo cheio de entradinhas, assim, tipo um labirinto para sair dali. Eu até sair lá na porteira de novo lá, ia demorar muito tempo. Aí eu resolvi saltar dali. E aí saltei dali. Não sabia que ia ser desclassificado. E quando eu saltei ali, eu vi os fiscais, só que os fiscais estavam virados de costa para mim. Eu consegui pegar o número. Não viram, nem me viram. Acredito que eles nem me viram. E eu continuei fazendo o percurso e acabei ficando em primeiro lugar, na categoria 35A, na época, né? E aí, depois conversando, falando, que a gente, né, pegava os mapas e ia discutir as rotas e alguém lá falou assim, pô, mas como que tu passou nessa área que não podia? Eu não tive a mesma sorte. Na mesma situação, no mesmo muro, né? Só que eu estava correndo na Elite, mas também tinha a mesma rota. E eu cheguei no muro, coloquei a cabeça no muro, olhei, o fiscal francês mandou voltar. Aí eu tive que voltar, né? E dar toda a volta. O sprint acontece muito disso. Inclusive, na Copane, por exemplo, tinha um gramado numa área que estava com a simbologia de proibido no mapa, só que quem o orientista vê uma graminha, pisa na grama, às vezes na orientação, e o pessoal estava lá. Então, a prova do sprint tem muito disso também, né? Ele requer essa atenção, detalhes, né? Aí, né? De área privada, né? De área fora de prova. Sim. Então tem que o sprint, o pessoal, o sprint é fácil, é só correr na rua. Não. Tem uns pega-ratão. Tem um mapa bem feito de sprint ali, onde o traçador explora bem, dá pra dificultar. Aí. O sprint é recente e está crescendo muito. Agora o mundial, tem mundial de sprint. Tu tem alguma outra experiência de sprint, já que a gente está tocando nesse assunto? E vocês já foram adversários em alguma prova de sprint? Eu não me recordo se nós chegamos a... Ele foi campeão sul-americano de sprint. Muito. Conta pra nós aí, Fioravante. 2012, né? 2012. Isso, foi lá em Rio Negro, né? Que foi o Campeonato Brasileiro. E aí o primeiro dia, acho que foi o primeiro dia, era o sprint. E aí eu tive a felicidade de ficar em primeiro colocado, né? Então, e não é fácil. Falando do sprint, Bruno, por que a Federação Internacional está dando ênfase ao sprint? Agora foi criado, né, um nocaute sprint. O Fioravante pode confirmar isso. É uma prova mais fácil de ser televisionada, de ser mostrada para o público do que uma orientação convencional na floresta, né? Então, no sprint, você consegue fazer num parque, numa área urbana, onde se torna um pouco mais fácil de divulgar, né? De mostrar. Então, eu acredito que seja esse o objetivo, até porque é um enfoque aí da Federação Internacional de que a orientação cresça e vá para a mídia, né? Para se tornar esporte olímpico um dia, que é o nosso sonho, é o meu sonho um dia poder ver aí, né, nossos futuros atletas, aí, nossos filhos, né, Fioravante? Quem sabe despontando uma Olimpíada. Sim, exatamente. Que é a forma de ver, né, o atleta correndo, o sprint tem essa facilidade, né, de poder ser divulgado mais, né? Então, acho que quanto mais ter os apoios para ser organizados esses eventos aí é importante ter, né? Principalmente... Tu já trabalhou em brasileiro de sprint, com mapeador, traçador, como é que foi essa experiência? O que é um brasileiro? Eu nunca participei de um brasileiro de sprint. Como que é trabalhar num brasileiro?
Sim, eu tive a felicidade em 2023, né, de ser convidado para trabalhar na parte técnica lá em Brasília, né, no campus. Né, o Pastorejo já trabalhou no campus na 2019 Bahia, né? lá em Salvador. Isso. Então, assim, foi a minha primeira experiência de trabalhar como traçador de percurso não estando na cidade, né? Então, foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi a chegada do multinível também já foi o segundo desafio assim que a gente enfrentou. Mas eu tive a felicidade de trabalhar lá com pessoas excepcionais, né? Que estavam dando suporte assim 100%. Então ajudou muito, né? Essa parte da parte técnica, né? Que a gente ajudou lá. E assim, é muito legal. A gente está mais próximo do atleta, né? O sprint. Então, você está ali caminhando, durante o evento, você está vendo os atletas, né? Então assim, o sprint, ele parece que ele é uma prova mais quente, né? Mais tu consegue visualizar todo mundo, tu consegue, né, sentir mais de perto o atleta ali, né? Então, eu gosto muito, né, do sprint. Vamos fazer um convite para participar do próximo evento de âmbito nacional, que é o Brasileiro de Sprint Fortaleza, né? Fazer essa divulgação e como foi organizar também, se puder, vamos falar né, nossos assistentes aí, né, que estão nos assistindo, o Campeonato Brasileiro de Orientação Sprint em Fortaleza, aí no mês de novembro, né? E estamos falando aqui da organização de eventos. Tu teria, Fioravante, mais algum evento grande aí? Um Mundial Militar, tu chegou a trabalhar também, né? Sim, eu trabalhei em vários campeonatos, assim, aí já largando um pouco a parte de atleta, né? Eu sempre, como atleta, eu sempre procurei buscar informações como eram feitas as coisas, principalmente esses campeonatos mundiais, esses eventos que a gente participou no exterior. Eu sempre, além de participar lá como atleta, aprimorar a técnica e tudo mais, eu também buscava informações de como eram feitos os mapas, de como eram feitos os traçados de percurso, eu analisava muito isso. E aí, porque eu sabia que ia chegar um momento que eu gostaria de trabalhar nessa parte também, né? E é o que hoje eu faço mais, né? Além de continuar treinando e participando dos eventos. E isso aí me trouxe muita satisfação e motivação para continuar no meio da orientação, né? Então, eu participei, desde que eu entrei na diretoria do COSME aqui em Santa Maria, a gente já organiza os campeonatos municipais, os campeonatos gaúchos. Aqui foram 2 brasileiros, 2018 e 2024, né? 2 sul-americanos. Em 2001, apesar de eu estar com 1 ano ali de orientação, 2 anos de orientação, eu já ajudei na parte técnica, né? Juntamente com o Câmara, na parte do mapa ali, dos percursos. 2002 foi a final do Soturno. 2001 ou 2002? Não, o Campeonato Sul-Americano aqui em Santa Maria foi 2005. Não, desculpa. Foi em Faxinal do Soturno. 2002. 2002 foi Faxinal do Soturno. Verdade. Que foi Desculpa. o Cosme que organizou, né? Depois teve lá. em 2005, que foi aí foi o Natura, se eu não me engano, que organizou. Né? Então, em 2002, a gente organizou lá em Faxinal do Soturno. Então, eu já estava envolvido, apesar de ser atleta, eu já estava envolvido nessa parte de organização. No Nordeste, a gente fez bastante mapas, organizou eventos, organizamos o Campeonato Brasileiro lá, né? Junto com o pessoal lá. Aí eu tive a felicidade de ir para uma missão no Equador para trabalhar com a orientação lá, né? Com um colega, o Vanderlei Bortoli, né? Na época a gente ficamos 1 ano e meio lá trabalhando. Então, o objetivo era treinar a equipe da Força Armada do Equador para os Jogos Mundiais, né, na China. Só que a gente chegou lá e, assim, foi meio assim, não tinha tanta estrutura. Quando que foi isso, mais ou menos? Foi 2013 e 2014. 2013 e 2014. Então, não tinha muita estrutura. Então, a gente teve que meio que fazer muitas coisas que foi feita aqui no Brasil no início. Tipo mapeamento. Demos cursos de traçador de percursos, de técnico, de mapeadores também.
Então a gente trabalhou bastante lá, mas foi muito satisfatório, né, essa parte aí. E teve uma receptividade boa, o pessoal estava interessado, como é Muito. que foi, pessoal? Tu sentiu que deixou um legado lá? Muito boa. A gente tem até hoje o contato dos pessoal, eles entram em contato com a gente para pegar algumas dicas, algumas coisas ainda de mapeamento, de traçados de percurso, de treinamentos físicos, né, treinamentos técnicos. E nesse período a gente já organizou o primeiro campeonato assim internacional, né, que foi o Mundial de Cadetes lá, né, que o Pastoriza também foi para lá nesse período. A honra e o privilégio de dizer que o meu professor como mapeador foi o Fioravante. Olha aí. Porque eu sabia mexer no OCAD, sabia mexer, né, mas não sabia mapear. Quando a gente foi para a missão no Equador para fazer o mapa lá, preparar, né, o mapa para o Mundial de Cadetes. Aí eu chegando lá que eu fui aprender realmente como é que fazia o mapeamento, né? Num terreno bem quebrado lá, né? Bastante desnível, onde a gente teve que... Foi um desafio, né, Fioravante? Sim. Aquele mapa lá. Foi um desafio, juntamente com o Steffler, mais uma vez o Steffler. O Steffler e o Hélio, né? E o Hélio. Nosso amigo Hélio. Então, a gente... E a satisfação maior foi durante o campeonato, né, que a gente teve assim um elogio da equipe, do técnico da equipe da Rússia, né, em relação ao mapa, principalmente, e os percursos, né. Então ele veio perguntar, inclusive, para a gente assim como que foi feito o mapa, né, porque o mapa a gente desenhou as curvas de nível tudo manualmente, com GPS ali andando na curva de nível, e eles não faziam, ele passou para a gente que não era a forma que eles faziam, né? Então, ele ficou até um pouco assim impressionado como que a gente conseguiu fazer daquela forma e os atletas navegar perfeitamente no mapa, né? E já que estamos falando dessa intercâmbio com os europeus, tem mais alguma agora, já misturando os assuntos, de todas essas tuas idas para a Europa, de todas as competições como atleta, como organizador, tem mais algum bastidor de amizade, de relacionamento com europeus? Sim, a gente, apesar da gente não ter a parte da comunicação, né, tão fluente assim, né, mas a gente, né, sempre que procurava ter o contato lá e pegar alguma informação técnica, principalmente, a gente estava sempre incomodando eles lá, né? E eu acho que tem que ser assim, né? Tem que ser assim porque é a forma que a gente, quando a gente quer ter o conhecimento, a gente, né, tem que tá procurando, né, dessa forma, né? Tem que ser um pouquinho chato às vezes. O Fioravante, eu me recordo muito bem, 2011, nos Jogos Mundiais Militares, ele fez parte da equipe, ele foi o técnico da equipe feminina, né? Eu acredito que em 2010, que teve a seletiva, né, Fioravante? Até 2010 tu estava ainda participando das seletivas, é isso? Conta para nós aí como é que foi esse período em 2010/2011 que tu foi o técnico da equipe medalhista dos Jogos, né? 2010, até 2010 eu estava ali participando da equipe, aí 2011 eu sabia que ia ter uma seletiva bem pesada e eu não consegui manter os treinamentos assim, né, por problemas pessoais e profissionais ali, eu sabia que eu não ia conseguir manter os treinamentos, mas mesmo assim eu participei da seletiva, né, aí não tive êxito de conquistar a vaga ali, e aí tive a felicidade de ser convidado para trabalhar na parte técnica da equipe brasileira naquele ano. E aí a gente trabalhou com a equipe feminina, né? Então a gente trabalhou um período ali, a gente teve um apoio muito bom assim da CDMB na época ali em relação aos treinamentos, né? E a gente conseguiu fazer o que deu para fazer, né? O máximo que foi e contamos ali com vários apoios ali, principalmente os atletas, né? Que se dedicaram muito naquela época, né? E aí o êxito foi essa medalha, né? Que foi bem gratificante. Vamos enaltecer o nome das medalhistas, né? Claro, com certeza, né? Vamos o deixar Fioravante, como técnico, vai lembrar aí, fala para nós aí quem eram as tuas atletas aí, Fioravante, que trouxeram a medalha aí pro Brasil. Sim, a Tânia, a Miriam, a Wilma, a Soraya e a Sônia, né? Que
que era a reserva ali, né? Sim. Então, E como que é trabalhar com mulheres um esporte que a gente sabe que é um esporte mais, digamos, rústico, digamos assim, os caras, como tem todo esse ambiente militar que tu larga, os caras vão lá e fazem. Com a mulher é diferente, não é? Como que faz para treinar uma equipe? Quão diferente é treinar uma equipe masculina e feminina de orientação? Não é a mesma coisa, né? Com certeza não é a mesma coisa. São atritos diferentes, né? Como a gente fala. Assim, você também, eu acho que qualquer técnico de qualquer esporte, ele está em constante aprendizado também, né? Então, ele precisa entender primeiro o que o atleta vai estar precisando, né? E eu sempre procurei assim tratar meio que individual cada atleta, no caso as meninas na época, né? Então, lógico, a gente fazia reuniões gerais com todos, mas a gente trabalhava muito individualmente, né? Porque a orientação a gente sabe que umas têm umas facilidades para algumas coisas, precisa aprimorar outras, né? Então é muito individual. Então, eu procurei abordar elas dessa forma. E aí, isso deu bastante certo, né? Então, que nem já foi falado em outros episódios que a gente acompanhou, os 3 pilares da orientação, né? A parte física, técnica e a parte psicológica ali. Essa parte, eu acho que assim, é a que dá mais trabalho, né? É a que dá mais trabalho. E aí você tem que estar... bem concentrado e bem programado como você vai agir em cada momento. Então, você já tem que prever o que vai acontecer com cada atleta, né? Então, isso aí, alguns momentos eu consegui, né? Eu acredito que eu tenha dado certo, né? E o final foi a medalha, né? Então, O Kleber comentou, né, que o Kleber ele era um atleta, ele era um dos atletas da equipe, porém não correu o revezamento, né? Porque eram 2 equipes de 3 atletas no masculino, ele foi o 7º no caso e não correu o revezamento, então ele ficou no apoio ali junto com o Fioravante, que era o técnico da equipe feminina e masculina também. Então, durante a prova, estava rolando ali o revezamento, o Kleber comentou que viu o Fioravante conversando com a Wilma antes dela partir para o percurso, porque estava na briga pela medalha, né? Só para quem é meio novo na orientação, nos últimos 10 anos, eu acho que não deve ter saído muito revezamento no Brasil. Mas o revezamento, a partida em massa, né? E aí vai, ou seja, ele vai acompanhando conforme, ou seja, ele consegue ir acompanhando conforme as trocas, né? O primeiro atleta de cada equipe, no caso de cada larga junto. trio, larga todo mundo junto. E aí, conforme vai chegando, vai passando. A gente fala passar o bastão, mas não é o bastão. Passa o mapa. Passa o mapa. Ele pega e aí, nessas trocas de mapa, ele conseguiu... Isso, então assim, já se tinha corrido a Tânia, tinha corrido a Miriam, e estava a segunda atleta, que eu não me recordo qual das duas foi... eu acho que era a Miriam, a segunda, se eu não me engano. E estava no terreno, estava correndo e estava na briga, vinha para passar para a Wilma na briga pela medalha, pelo 3º lugar. Então, isso aí, psicologicamente, né, Fioravante, é um desafio, né? Sim, o trabalho ele já começou alguns dias antes ali, logo que acabou os percursos, né? Porque a gente já tinha feito um resultado muito bom, que foi o 5º colocado por equipe feminina. Então já tinha sido o melhor resultado do Brasil. Então, aí já, quando acabou a floresta ali, os percursos floresta, a gente já começou esse trabalho, né? Porque a gente sabia que elas iam começar a pensar coisas ali que não iam ajudar durante o percurso, né? E é normal, a gente sabe que é normal isso. Então, a gente já começou esse trabalho psicológico ali alguns dias antes. Inclusive, no ônibus indo eu vou contar agora, se a Wilma estiver ouvindo, ela vai lembrar disso. Eu estava sentado no ônibus ali e ela pediu para sentar do meu lado, sentou ali e eu vi que ela estava muito nervosa, mas muito nervosa mesmo, que ela tremia. E ela me pedindo para ela não correr. E ela seria a 3ª atleta. Queria que botasse na época a Soraya, que era a outra.
E ela falou, não tenho condições, não tenho condições. E eu olhava para ela e tremia. E eu ficava só ouvindo ela. Não, vamos conversar. E aí foi... E eu deixei ela falar tudo que ela queria. Acho que ela ficou uns 20 minutos falando ali. E aí depois não, vamos descer, vamos conversando. E fomos conversando e a gente foi falando outras coisas, né? Eu falei... são, assim, conversas que tentar descontrair ela e fazer ela voltar para aquele objetivo que seria fazer mais um percurso de orientação sem responsabilidade nenhuma. A gente não era campeões mundiais para ter a responsabilidade de manter o título. Então, é mais ou menos aí a linha que a gente usou naquela época. E aí ela foi. E aí a gente trabalhou também durante esse comentário que o Pastor Isa fez, durante o percurso, porque quando a segunda atleta passou pelo ponto de mídia, a gente já viu que a gente estava em 4º colocado. Então, muito próximo da terceira. Então, a gente precisava trabalhar mais um pouco ela ali antes dela pegar o mapa e sair para o percurso. E aí a gente ficou conversando, tentando, né, deixar calma ali para sair para o percurso. E no final deu certo ali. Ela saiu muito próxima ali da terceira colocada e acabou chegando na frente ali e a gente conquistando ali o terceiro foi lugar. Um fato histórico, né? Ficou marcado ali. Foi momentos assim inesquecíveis, né? Que o esporte nos proporciona. O Fioravante, ele é pai do Theo e da Lívia, que estão aí sempre na orientação aí. Qual é o desafio, Fioravante? É mais fácil treinar uma equipe militar brasileira ou ensinar... Eu não consegui formular a pergunta aqui. Qual é o desafio? Mas espera aí, o que é mais difícil? Treinar a equipe feminina ou treinar esses dois aí, esses ferinhas que vem? Tudo, né? O mais difícil é correr atrás deles. Depois dos 50 e eles ela com 4 e ele com 8 anos. Não, a gente tem a felicidade, né, de ter apresentado o esporte para eles e eles se sentirem bem no esporte, né? É um ambiente excelente que quem pratica o esporte, a orientação, sabe, né? Que é um ambiente muito bom para a gente estar ali. E a gente nunca assim forçou a barra, né? Sim. E deixamos naturalmente ali ver o que acontece, né? Então, e eles estão gostando, assim, quando tem os eventos, eles, um dia anterior, eles já sabem, já estão se preparando ali, já sabem que tem que ver o material, né? Aquela rotina do dia anterior ali. E isso cria uma disciplina para eles também, né? Exatamente. Eu percebi que o Theo já está correndo sozinho. Sim. Quantos anos está o Theo? Ele está com 8 anos. Aí o ano passado, ele já começou a correr desde os 3 anos, acompanhado, né? Foi mais ou menos que nem a gente fez com a Lívia. E aí o ano passado, ele com 7 anos, ele me falou assim, o ano que vem eu queria fazer sozinho os percursos. Assim, a gente sabe que é cedo, né? Ele decidiu. Ele decidiu. E aí daí eu expliquei para ele, não existe a tua categoria da tua idade, só existe dos 10 anos aos 12 anos, que é infantil, né? Aí ele, não, mas eu quero tentar correr sozinho. E aí ele já é o segundo, ele participou da Copa Sul sozinho e agora, recentemente, participou do Campeonato Brasileiro também. E do Gaúcho também. E do Gaúcho também, desculpa. Então já estreou aí sozinho, né? É lógico, a gente fica meio temeroso ali. Fica receoso, né? Logo que chega, assim. Né? Mas é um desafio, né? Faz parte, né? Então é mais ou menos como a gente aprendeu a orientação, né? Lógico que a gente passou bem as técnicas, assim, as técnicas básicas pro nível dele hoje, né? Ele sabe, né? Então a gente ensina aquela parte de poder sair do percurso se caso, né, se perder, né? Acho que é importante, né, para a gente passar principalmente para os novatos, né? Os momentos que ele tem e como sair de uma situação que ele está perdido, né? Então a gente tem que ensinar isso também, principalmente, né? Então, e por enquanto está dando certo, né? Então vamos ver até onde ele Mas chega.
O Fioravante tem um currículo gigante, né? Voltando aí a extensão aí de atleta e tudo mais, mas uma questão que a gente gosta muito de frisar aqui é dos perrengues, é das decepções, é das lesões, principalmente porque isso não aparece no currículo, muitas vezes não aparece no Instagram, e muitas vezes tem gente que às vezes abandona o esporte pelas dificuldades. Então a gente quer te convidar a alguma mensagem aí de superação, alguma questão que tu tenha passado, que tu queira compartilhar. Momentos difíceis. Momentos difíceis. Foram, assim, a lesão, acho que para o atleta é a pior coisa que tem, né? Então eu passei por 2 situações, uma em 2013, mais ou menos, que foi até 2012, foi o último campeonato mundial que eu participei, que foi na Dinamarca, né? Que nós fomos juntos. Sim. Até lá, eu sentia muitas dores, assim, no joelho, principalmente. E aí, em 2013, eu tentei continuar e aí não deu. Aí foi um período que eu tive que fazer uma cirurgia no joelho, e aí aquele período que você tem que ficar parado, né? Então, isso aí foi muito difícil naquele período. Mas aí, assim, como não era uma lesão muito grave, né? Então, eu consegui restabelecer e voltar logo ali. No próximo ano, eu já estava bem. E aí, a outra foi mais recente, né? Um problema o ano passado, né? Antes do Campeonato Brasileiro que nós estávamos organizando aqui em Santa Maria. Eu já tinha um problema de coluna e tive que fazer uma cirurgia de coluna. E aí, durante essa cirurgia, eu tive umas complicações, né? E aí, resumindo, que seria uma cirurgia, acabei fazendo 4 cirurgias em 12 dias e ficando 12 dias hospitalizado. E aí foi bem, assim, bem complicado essa situação para mim, porque eu entrei no hospital caminhando, apenas sentia um formigamento na perna, e não sabia se eu ia sair dali, né? Então foi uma situação bem difícil, né? Agradeço assim a todas as pessoas que na época ali me deram muito apoio, né? Em orações e em mensagens então isso aí foi muito importante, né? Para a gente dar a volta por cima e voltar. E então isso aí tem mais ou menos um ano e 3 meses que eu passei dessas cirurgias, né? E esse período que eu tive que ficar parado ali, a gente acabou organizando o Campeonato Brasileiro. Eu ainda estava em recuperação. Aí eu tive a felicidade de estar trabalhando. O Pastoriza ajudou bastante a gente na época, né? A gente teve o contato com ele, assim, que eu não tinha condições de ir para a floresta. E aí, na época, o Pastoriza veio aí para somar com a gente, ajudar o que... E aí... Com o Cambor tendo que ser adiado para agosto, aí eu tive um período mais para recuperar e conseguir ir para a floresta durante o campeonato, né? Mas aquele período todo ali, até junho mais ou menos, eu estava bem complicado assim, a parte para me locomover, né? E aí, isso aí foi... E aí eu foquei nos treinamentos, na fisioterapia, no que o atleta necessita fazer, né? E aí eu foquei que eu iria voltar novamente, né? Aí eu relia muitas mensagens que eu recebi nesse período. E aí, graças a Deus, eu consegui voltar, né? O ano passado mesmo, eu participei do Campeonato Gaúcho, né? Na última etapa, consegui correr. Né? Para privilégio meu, né? Eu presenciei parte, né, da situação do Fioravante, bem difícil, né? Principalmente naquele período ali, logo que a gente iniciou, né, os trabalhos para o Campeonato Brasileiro. E aí depois teve o Brasileiro, e quando foi no mês de novembro, para minha surpresa não, né? Se tratando do Fioravante, com a dedicação dele e com essa garra, né, de superação, ele estava lá competindo na elite no Campeonato Gaúcho de Sprint e ficou no pódio, foi 3º colocado, né? Então foi algo assim bem emocionante para nós mesmos poder ver o Fioravante lá de volta, né? Sim. Então, parabéns aí pela determinação. Outro tópico também, já mudando um pouco de assunto, que também acho que é importante a gente mencionar, é a orientação na Força Aérea, né? Então,
de toda essa carreira aí, o Fioravanti é referência na CDA, Força Aérea como um todo. Queria que a gente abordasse de alguma forma o histórico da orientação na Força Aérea, mencionar alguns nomes de referência também para mandar um saludo. Enfim, como é que está o estar, como é que está chegando a Força Aérea para esse Camorfa que a gente vai ter nesse mês? A Força Aérea, assim, na Força Aérea nunca teve tanta tradição como é no Exército. Assim, a orientação e vários esportes também, né? A gente sabe que são outros objetivos. Mas a gente sempre teve apoio, né? Sempre teve apoio da CDA em poder proporcionar treinamentos, né? Então, ela sempre que possível, a gente teve esse apoio e isso aí foi fruto de muitas pessoas que passaram na comissão desportiva da Aeronáutica, né? Então, a gente tem o Coronel Rocha, que hoje ele está na reserva, mas continua praticando a orientação, né? Então, ele é uma pessoa que deu continuidade assim, e deu muito apoio, né, na parte de treinamento. Coronel William, também, que a gente não tem visto ele mais na orientação, mas ele foi uma pessoa muito fundamental nos treinamentos que a gente tinha. Aí depois do período que eu saí, né, aí teve outras pessoas que continuaram ali e tem a equipe, né? Eu não consegui acompanhar exatamente como é que eles estão, mas a gente vê que o pessoal está treinando para o Campeonato das Forças Armadas, não no nível que o Exército continua treinando, né? Faz parte disso, mas eu acredito que tem alguns atletas ali que vão ser surpresa lá no campeonato. O Fioravanti é esposo da Valéria, né? Que é uma das atletas também referência, né? Da Força Aérea, né? Fioravanti do Brasil também já participou de alguns eventos. É uma das nossas convidadas aí para estar aí num próximo podcast também contando a história dela. E ela tá indo para Forças Armadas, né, Fioravanti? Sim. Ela tá, infelizmente ela teve uma lesão aí, mas ela já voltou a correr e vamos ver se ela consegue ter um bom desempenho lá. E ela tá treinando, vai participar lá, sim. Fioravanti, a gente sabe que na orientação a gente até já abordou em outros episódios aí a questão do carneiro. e há pedidos aí, comentários aí em outros podcasts, o pessoal gostou do assunto. Como é que tu lidava com os carneiros, Fioravanti? Pois é. Não, isso aí é uma situação que a gente só vai saber se é carneiro no final, né? Porque daí a gente pergunta, lembra daquele ponto lá? Daí a pessoa, lembro, sim. Então eu não era tão carneiro, né? Mas se ela não lembra, com certeza não estava olhando o mapa, né? Mas lá fora, numa prova na Europa, tu já teve uma oportunidade de encarneirar num Thierry da vida, um Daniel Rubman? Já, com certeza. Eu acho que além de ser, não seria um carneiro, mas seria uma navegação, uma observação navegando, né? Eu já tive a oportunidade, sim. É lógico que a gente sabe que o nível de corrida deles é totalmente diferente do nosso. Então, acho que, como outros comentaram, é difícil a gente acompanhar, sei lá, 5, 6 pontos, talvez 1, 2, dá para acompanhar, para observar algumas coisas. No Mundial Militar, que foi aqui no Brasil, em 2006, eu estava saindo de um ponto e o Thierry estava chegando nesse ponto. E a gente estava indo para uma pernada longa. E aí eu consegui ir com ele, sei lá, uns 300 metros, 400 metros, mais ou menos. E o ritmo eu só consegui porque ele estava fazendo a leitura do mapa e eu estava checando exatamente o que ele estava fazendo e tentando me localizar ali. Só que o momento que eu vi que ele não olhou mais o mapa, ele deu uma acelerada, aí eu já vi que estava totalmente fora do ritmo que eu iria conseguir ler o mapa. Aí eu já disse, não, ou eu vou com ele e talvez não complete o percurso, ou eu sigo no meu ritmo aqui. E foi exatamente o que eu fiz, né? Mesmo assim, aqueles percursos lá foram bem sugados lá e a gente acabou completando, mas chegando bem desgastado lá nos percursos que foi nesse ano, especificamente nesse ano.
E tem outros atletas, lá fora principalmente, é muito difícil de ir junto com eles, principalmente por causa do terreno, porque eles navegam muito rápido no terreno muito sujo, muito acidentado, e a gente não tem essa segurança para navegar nesse tipo de terreno. Então, assim, eu já tentei ir em algum momento, mas ou você vai e arrisca você não chegar no percurso, ou você observa um pouco e volta para o seu ritmo e completa o seu percurso, né? Então, essa parte de eu tentar encarneirar já, né? Não sei se é a palavra correta, carneirar, ou observar durante o que é possível fazer e tirar de proveito ali dos atletas. Mas, voltando sobre os carneiros, que a gente, às vezes, o pessoal chega com a gente, muitos até atrapalham, né? Porque quando chega um e começa a falar muito, se a gente não tem tanta experiência, no início, quando eu não tinha muita experiência, quando chegava um atleta, ou eu alcançava, ou eu era cansado, e esse atleta falava muito, eu me desconcentrava muito no percurso. E aí, consequentemente, a gente comete erros, né? Então, isso aí eu comecei a trabalhar muito, porque era muito comum, né? A gente ser alcançado ou alcançar algum atleta. Então, isso aí foi mais uma técnica que eu aprimorei e treinei isso, né? Saber que em algum momento algum atleta ia chegar, a gente ia estar correndo junto. Então, isso aí, muitas vezes, o atleta estava falando comigo ali, eu não estava nem ouvindo o que ele estava fazendo, porque eu estava tão concentrado, porque eu sabia, pô, o atleta está junto comigo aqui, então é mais um motivo para eu estar concentrado no que eu preciso ser feito, na leitura do mapa, na navegação que eu determinei fazer, e isso aí me ajudou bastante, né? Fioravante, alguma decepção, algum momento assim, ó, que você estava com, um exemplo, um campeonato na mão, uma vaga para o Mundial e escorreu pelos dedos, uma decepção, teria alguma assim para relatar para nós? Todas as vagas que eu adquiri para os campeonatos mundiais, foi tudo planejado. Eu chegava nos campeonatos, com exceção do primeiro que eu relatei aqui, que foi talvez um pouco de sorte, né? Porque a gente sabe que também tem que contar um pouco com sorte. Os outros, eu mais ou menos planejava o que eu iria fazer. Por quê? Porque eu sabia que o campeonato não era um percurso só. Teve campeonatos que eram 2, teve campeonatos que eram 4 percursos, né? Então, eu planejava. Eu sabia o nível dos atletas que estavam participando, eu estudava eles. Então, eu sabia, eu não consigo ganhar, mas é possível ficar entre as vagas do Campeonato Mundial para conquistar a vaga. Então, eu administrava muito bem isso, né? Eu usei muito isso nas vagas que eu conquistei. Então, assim, eu não lembro assim, de ter arriscado e ter perdido a vaga. Então, se tivéssemos que atribuir aí uma característica ao atleta Fioravante, diria que seria um atleta mais conservador, mais prudente, né, que não arrisca tanto. É isso? Seria? Eu não é que eu não arrisque tanto, mas eu estava sempre administrando a minha condição física e a técnica. Então, eu jamais aumentaria um ritmo no momento que eu não estaria lendo o mapa. Então, eu estaria fora da minha técnica e, consequentemente, eu estaria arriscando, né? Então, eu nunca fiz isso. Alguns momentos, no início, com falta de experiência, a gente faz isso, é normal. Sim. Mas, quando eu comecei a me concentrar para fazer exatamente isso, aí sempre deu certo, né? Conseguia manter um equilíbrio. Então, Vocês consideram arriscar, por exemplo, tirar um azimuth em cima do ponto, ou tu considera conservador fazer um azimuth com um erro proposital para bater para a esquerda e usar um corrimão, alguma coisa?
A pergunta é para mim. É que o arriscar que nós estamos falando, o arriscar que nós estamos falando, às vezes se trata um pouco mais de questão de ritmo, de prova. Entendi. Entende? Se estipular um ritmo mais arrojado, assim, eu vou para zerar essa prova. É por tudo ou nada que a gente fala. Sim. Entende? A questão do azimutar um pouquinho para a esquerda ou para a direita, pegar com segurança, isso é no momento de cada ponto, cada situação é que vai determinar isso. Mas tu pode perder uns 30 segundos. Mas não quer dizer que você não esteja arriscando na prova. Eu estou num ritmo forte, arrojado, querendo vencer a prova, indo ser campeão, e eu vou tirar um azimuth proposital, não ocorrer o risco de cometer um erro naquele ponto. E não saber se caiu para a direita ou para a esquerda. Exato. Agora, o ser arrojado, é isso que o Fiora falou, ele nunca saiu, nunca entrou no campeonato, não quer dizer nunca, mas ele ia assim, ó, não pensando assim, ó, quero ganhar esse campeonato. Não, eu vou pegar a vaga. Então isso, no meu pensamento, é ser um atleta mais, no meu ver, mais conservador, mais prudente, né? Porque a gente sabia que tinha atletas que ele tinha condições até de ganhar o campeonato, às vezes nem pegava a vaga. Outros, né, às vezes tava ali balançando, ali mal pegava a vaga e de repente arriscava uma prova e zerava um percurso. Só que a gente sabe que é um atleta que vai pegar a vaga uma vez, na outra vez já não vai pegar. Às vezes pegava num dia, no outro dia não ficava nem entre os 10 primeiros. Sim. Né? É porque a gente, na época, a gente acompanhava muito as equipes, né? Então, e teve um período que, infelizmente, a gente não conseguiu, a equipe da Força Aérea, fazer treinamentos. Então, a gente sabia que a gente estava num condicionamento abaixo dos outros atletas, principalmente do Exército e da Marinha. Então, era mais um motivo para a gente ter que adotar esse método, né? Para conseguir brigar ali, né? Porque se eu arriscasse, poderia ficar fora, né? E sempre deu certo, né? Assim, surpresa foi o último ano, né? Em 2012, que eu achava que eu não pegaria, porque até a parte física já não estava muito boa, assim, né? Do nível dos outros atletas. Mas aí acabou, a orientação é aquela surpresa, né? E acabou dando certo, né? A gente até ficou bem classificado, se eu não me engano, acho que eu fui o 5º colocado na época, o 4º ou 5º ali. E aí foi um ano que eu não estava tão bem fisicamente assim, né? Mas quando você está bem, né, tecnicamente e a parte psicológica bem também, aí isso aí ajuda. E aí mais uma ajuda. vez a gente observa que mais um que fala, né? O equilíbrio ali entre a parte técnica, a parte física e a parte psicológica, ela é importante. Então, estamos no caminho certo aí no nosso... Bueno, Fioravante, da minha parte, gostaria de agradecer aí, né, ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho da tua história, de tudo que tu passou, de tudo que tu foi aí, o que tu representa para a orientação. Tenho certeza que o pessoal do Nordeste lá vai estar muito feliz em te ver aí, né? Assim como o pessoal do Cosme e tantos outros, o pessoal da FAB, da Força Aérea que tu representou aí, né? Então, muito obrigado mesmo, de coração, e vamos continuar trabalhando junto aí, né? Montando percurso e trabalhando para orientação. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, Bruno? Pastoriza aí a oportunidade de poder estar sempre falando de orientação, né, passando a experiência. A gente sabe que os mais novos, né, ver os atletas que já foram de elite, né, que possam passar essas experiências aí, né. Parabenizo aí o programa aí por estar divulgando mais assuntos da orientação, né, tantos outros que tem aí. Então eu me sinto assim bem agradecido assim mesmo de estar participando desse evento aí e ter sido escolhido aí para estar contribuindo aí com a orientação no Brasil aí. César Fioravante, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Parabéns pela história e a carreira no mundo da corrida de orientação, e como um pequeno gesto de agradecimento, um livro, Fundamentos de Orientação, Cartografia e Navegação Terrestre, um regalo aí por ter vindo aí compartilhar essas experiências. Muito obrigado, e a todos que nos acompanharam até o final também muito obrigado, e até a próxima.